Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o Santo do Dia. Você também vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 26 de outubro, dia do bem-aventurado Luís Orione. Em 26 de outubro de 1980, no esplendor da Basílica Vaticana, o Papa João Paulo II teve a alegria de elevar às honras dos altares São Luís Orione, humilde e pobre sacerdote que se ergue, no dizer do Papa, como gigante apóstolo da caridade, pai dos pobres, benfeitor insigne da humanidade sofredora e aflita. Este novo santo nasceu no norte da Itália em 1872. Ao sair da adolescência, aspirava a ser sacerdote. Entrou no oratório salesiano em Turim quando seu fundador, João Bosco, ainda vivia. Este lhe dedicou grande estima e lançou em seu coração a semente da futura vocação com esta frase de São Francisco de Sales, que ele sempre repetia: um terno amor ao próximo é um dos maiores e excelentes dons que a divina providência pode conceder aos homens. Concluído o ginásio, deixou o oratório salesiano e voltou para sua terra a fim de entrar, pouco depois, no seminário e cursar filosofia e teologia. Durante os estudos lançou os alicerces de sua futura congregação com o lema paulino: renovar tudo em Cristo. Ordenado sacerdote em 1895, dedicou-se com ardor à ação pastoral e desenvolveu a incipiente obra em favor dos necessitados. Foi um desses homens sensibilíssimos aos sofrimentos da humanidade que se tornaram instrumentos dóceis nas mãos da divina providência para aliviar as misérias humanas. Assim foi São Vicente de Paulo no século XVI, assim foram no século passado São José Cotolengo e Luís Guanella. Com a finalidade de uma dedicação total aos pobres, aos trabalhadores humildes, aos doentes, aos necessitados e marginalizados pela sociedade, Orione fundou uma congregação religiosa, a Pequena Obra da Divina Providência. A semente bem plantada logo floresceu e tornou-se grande árvore, espalhando raízes em diversos países. Para ampliar ainda mais a possibilidade de responder aos apelos dos pobres, em 1915 iniciou a família religiosa das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade e confiou-lhes o serviço dos órfãos, enfermos, pobres e crianças abandonadas. Em 1908, ajudou a socorrer as numerosas vítimas do terrível terremoto que sacudiu a região da Sicília e Calábria, na Itália. O grande escritor italiano Inácio Siloni conta um episódio do qual foi testemunha. Numa manhã cinzenta e gelada, após uma noite sem dormir, assisti a uma cena bem estranha. Um sacerdote baixinho, maltrapilho, caminhava entre os escombros do terremoto, rodeado por uma multidão de crianças que ficaram sem família. Em vão, o humilde sacerdote perguntava se não existia meio de transporte que levasse aquelas crianças até Roma. A estrada de ferro estava interrompida
e não existiam outros meios de transporte para a viagem tão longa. Foi então que chegaram alguns carros. Era a comitiva do rei da Itália que visitava os municípios atingidos pela catástrofe. Logo que os ilustres personagens se afastaram, o padrezinho, sem pedir licença, começou a lotar um dos carros com as crianças que recolhera. Os guardas, porém, intervieram lutando com o pobre padre quase corpo a corpo, de tal modo que o fato chamou a atenção do rei. Um tanto amedrontado, o padre aproximou-se com o chapéu na mão e pediu ao rei que cedesse por algum tempo um carro a fim de levar as crianças órfãs até a estação mais próxima. Comovido, o rei deu seu consentimento. Este padrezinho era Luiz Orione. As congregações dos Filhos da Divina Providência e das Irmãs desenvolvem atividades em 16 países da Europa e da América. Possuem mais de 300 casas ou instituições dos mais variados tipos, sobretudo no setor assistencial e educativo. No ano 1914, chegaram ao Brasil convidados pelo arcebispo de Mariana. Mantém várias casas de órfãos, de excepcionais, abrigos para velhos e hospitais. Cuidam inclusive da pastoral em diversas dioceses e dirigem a prelazia de Tocantinópolis. Luiz Orione realizou obras admiráveis porque sentia a força da providência divina, na qual depositava confiança ilimitada. Faleceu consumido pelas fadigas em 1940, com 68 anos. Sua elevação às honras dos altares é um reconhecimento oficial por parte da Igreja, porque santidade é essencialmente caridade, pois a intensidade do amor a Deus se mede pela intensidade do amor ao próximo. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos adoramos e vos damos graças pela imensa caridade que infundistes no coração de São Luís Orione e por ter nos dado nele o apóstolo da caridade, o pai dos pobres e o benfeitor da humanidade sofredora e abandonada. Concedei-nos que possamos imitar o amor ardente e generoso que São Luís Orione tinha para convosco, a Santíssima Virgem, a Igreja, o Papa e todos os aflitos. Pelos seus méritos e sua intercessão, concedei-nos a graça que vos pedimos para experimentar a vossa divina providência. Amém. São Luís Orione, rogai por nós. Então, hoje, na nossa live da formação Fé e Política, como o tema Os Cristãos e a Política, o olhar dos Santos Padres. Hoje o nosso convidado especial é o Frei José Bernardi, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mestre em Teologia e Ciências Patrísticas. Ele é professor lá na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana. Então, eu vou chamar aqui, convidar ele para participar conosco nesta live. E vou aqui... Olá, boa noite, Frei, tudo bem? Boa noite, Alan, tudo bem? Um abraço grande aqui do sul do Brasil, para o povo da Diocese de Caxias, no Maranhão. É uma alegria para mim estar participando deste momento de formação. Então, é um prazer mesmo estar com vocês. Eu estou vendo que o senhor tem um sotaque mesmo do pessoal do Sul, né? Eu nasci aqui, me criei aqui, vivi aqui até hoje, então a cultura acaba nos formando e nos formatando também, então peço já desculpa de antemão pelo meu sotaque, pela minha carga cultural, vamos dizer assim, que a gente carrega e mantém aqui, cada um na sua região, na verdade, né? Então vamos combinando aqui o sotaque maranhense com o sotaque do Rio Grande do Sul, né? Dos gaúchos. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Frei Bernardes. Então, agora é com você, né? Então, eu vou
abrir aqui para que o senhor possa ter a liberdade de dar a sua formação para esse povo sedento, né, que estão participando dessa formação Fé e Política, querendo saber, tendo sede sobre esse tema de hoje e muitas outras coisas que o senhor tem para nos presentear sobre esta live, tá bom? Então, muito obrigado, seja bem-vindo e agora é com você. Muito obrigado, Alain. Obrigado a você que nos acompanha, esse momento de formação também, promovido pela Diocese de Caxias, do Maranhão. Apesar de que esse tema, né, fé e política, seja, especialmente nos dias de hoje, um tema que é um pouco espinhoso, não é? A gente percebe, a gente vê nos comentários, nas notícias, aquilo que o pessoal tem chamado de demonização da política, não é? Quando se pensa no tema da política, normalmente as pessoas franzem o nariz, querem dizer, isso não é agora, mas eu queria chamar a atenção que essa situação é também uma questão política, não é? Então, não é sem interesse que a política tem sido tão difamada, tão maltratada, vamos dizer assim, nos nossos dias, a partir da nossa experiência aqui no Brasil, mas também de modo geral. A gente sabe que isso também, vamos dizer assim, há um interesse nessa despolitização da sociedade, não é? Exatamente porque quando as pessoas não se interessam da política, há grupos que mantêm o poder, não é? Nesse sentido. Então, eu gostaria de, no início dessa minha fala, alertar para isso, né? De que nós, pelo fato de sermos humanos, pelo fato de sermos e vivermos em sociedade, nós somos naturalmente políticos, não é? Nesse sentido de que ninguém consegue viver sozinho. E quando a gente fala das relações entre as pessoas, das relações entre os grupos, das relações entre as instituições, numa sociedade mais complexa, a gente sempre está falando de política. Então, é nesse sentido que eu gostaria de enfocar também o tema que me foi proposto, de fazer um percurso, de fazer uma busca de como é que os primeiros cristãos, aqueles que a gente também costuma chamar de santos padres, porque são os escritores, são os autores dos cristãos dos primeiros séculos, e que a gente recebeu, vamos dizer assim, os seus escritos, as suas homilias, os seus comentários bíblicos, e nesses textos, nesses comentários, nós vamos encontrar, então, subsídios, elementos de como os cristãos, no início da igreja, no início da nossa trajetória enquanto movimento cristão, como é que eles relacionavam esses temas, como é que eles se posicionavam também politicamente naquele contexto. Mas eu gostaria de começar essa minha fala lembrando um pai da igreja, né? Porque quando a gente fala dos santos padres, a gente ficou gravada essa expressão, mas eu queria que isso não fosse confundido, né? O padre com os presbíteros que nós temos hoje, né? Nas comunidades, nas paróquias, mas são exatamente cristãos que, pela sua colaboração, pela sua atuação, pelo seu trabalho, são considerados pais da igreja, pais das comunidades. E, evidentemente, que
junto com os pais, a gente poderia também falar das mães da igreja. Mas esse é para dizer, aquelas pessoas, aquelas lideranças comunitárias, alguns bispos, alguns presbíteros, alguns diáconos, e leigos também, e leigas, que construíram, que ajudaram a fundar comunidades, que ajudaram a organizar a igreja nos seus inícios, bem no comecinho mesmo, quando, a partir da experiência da paixão, morte e ressurreição, aqueles discípulos de Jesus perceberam que ele era mesmo o caminho, a verdade e a vida, como ficou gravado no Evangelho de São João. Então, é desses cristãos, é desses santos padres, dessas lideranças, que a gente vai procurar, então, encontrar lições para a vida nossa de hoje e, sobretudo, como é que eles encarnaram na sua realidade o Evangelho de Jesus Cristo, a proposta de Jesus, lá nos primeiros 5 séculos da história da Igreja. Mas eu estava dizendo que eu gostaria de começar com a experiência, com uma fala, com uma palavra de um santo bispo, não é? De um bispo da nossa igreja, da Igreja do Brasil, que agora nós estamos recentemente comemoramos 100 anos do seu nascimento, e é Dom Helder Câmara, não é? Que foi bispo do Recife, e fundador da CNBB, que também nesses dias comemora 68 anos de fundação. Ele é um dos protagonistas da criação do CELAM, né, da Conferência Episcopal Latino-Americana, também nos anos 50. E nesse tema da política, tem uma expressão, tem uma frase que eu gosto muito do Dom Helder, porque ele diz assim: nós, bispos do Brasil, e um pouco também da América Latina, tínhamos uma grande preocupação em ajudar a manter a autoridade e ajudar a manter a ordem social. E ele dizia, sem autoridade é um caos. E nós precisamos concordar com ele. Mas aí ele disse assim, então, os bispos preocupados em manter a autoridade e a ordem, nós, o Dom Helder diz, tínhamos uma ligação muito estreita com os governos e com os ricos. Então, há uma espécie de confissão, vamos dizer assim, do Dom Helder Câmara. Para manter a ordem, a autoridade e a ordem, os bispos tinham uma proximidade com os governos e com os ricos. E aí ele diz a frase que para mim é lapidar. O curioso é que, nesse tempo, ninguém nos acusava de fazer política. Vou repetir. O curioso é que, nesse tempo, quando a igreja estava bem próxima dos governos e dos ricos, ninguém acusava de fazer política. Parecia muito normal, continua Dom Helder, que a igreja estivesse sempre ligada aos poderosos. Eu tomei essa expressão do Dom Helder porque me parece que a gente vive hoje num tempo, no Brasil especialmente, mas isso a gente pode olhar também em nível mundial, uma polarização política muito contundente, muito forte, e que, pelo que se percebe, está causando mais mal do que bem para a sociedade. E eu lembrei dessa expressão do Dom Helder, porque foi exatamente quando a igreja se aproximou dos pobres, quando a igreja se aproximou dos movimentos populares, quando a igreja, vamos dizer assim, passou para o outro lado, é que veio essa acusação de que a igreja estava fazendo política. Mas, na verdade, como eu disse no início, nós, em qualquer situação, em qualquer realidade, por sermos seres políticos, estamos fazendo política. E nesse sentido, então, me parece que para tirar essa coisa de que fazer política é uma coisa ruim, não é?
o Papa, depois o magistério da Igreja vai dizer que a política é uma das formas mais elevadas de caridade. Para dizer, quando a gente fala da política, a gente está falando do bem comum, do respeito, do cuidado, de poder estar em sociedade onde todos podem viver com dignidade. Então, eu chamei a atenção desse aspecto para dizer que em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer situação, qualquer local que a gente esteja, onde houver mais de uma pessoa, há política, há relações políticas, há relações que se estabelecem, então, em nível de poder, que é isso que a política apresenta. Mas, voltando, então, aos primeiros tempos, aos primeiros elementos da caminhada da igreja, a gente precisa se dar conta de que o cristianismo nasceu num mundo muito diferente do nosso, não é? O lugar, o espaço onde o cristianismo nasceu, onde o movimento dos cristãos se organizou e se expandiu, era o que nós costumamos chamar em história o Império Romano. Vamos dizer assim, o cristianismo nasceu na periferia do Império Romano, na terra da Palestina, a terra de Jesus, onde Jesus viveu. Era como se fosse um território de passagem, de comunicação entre a parte do Ocidente e a parte oriental, do território dominado, governado pelos romanos, já no tempo de Jesus, e era uma realidade em que os Augustos, os Césares, se mantinham no poder pela força do exército. Não eram escolhidos, não eram eleitos como nós fazemos hoje nos nossos políticos, né, com eleições, com voto, mas os imperadores normalmente eram generais que haviam tido bastante sucesso nas conquistas militares e eram aclamados entre os militares como a autoridade suprema. Então, era uma situação um pouco diferente da que nós costumamos viver nas sociedades modernas, onde o fato de não viver num governo democrático aparece quase como uma coisa estranha. Lá no Império Romano, onde o cristianismo nasceu, a autoridade era exercida pela força, sobretudo mantida e expandida pela força do exército, das armas. Todo mundo sabe que quando Jesus nasceu, e no território onde ele nasceu, exatamente era dominado, era governado pela autoridade romana. A condenação de Jesus teve que passar pela mão dos romanos, né? Então, a gente tem aquele diálogo, né, de Pilatos, Anás e Caifás, que eram toda a briga de Jesus também com Herodes, para dizer, eram as autoridades do povo judeu, aliadas às autoridades do Império Romano. Durante 3 séculos, não é? Isso é importante também a gente se dar conta disso, durante 3 séculos, ou seja, 300 anos, o cristianismo existiu no Império Romano como um movimento clandestino, como um movimento ilegal, como um movimento que era proibido por lei. Então, nesse sentido, durante várias gerações, os cristãos precisaram
evangelizar, precisaram incluir novas pessoas no seu movimento, nas suas comunidades, tendo sempre muito cuidado com as autoridades políticas, com as autoridades do Império, porque era proibido fazer organizações, fazer associações de qualquer ordem. E é desse tempo, então, que a gente tem o testemunho de pessoas que, por causa da fé, precisaram dar a vida. Não é? São os mártires, são aquelas pessoas que precisaram pagar com o sangue a sua escolha religiosa, a sua escolha pelo caminho de Jesus. E por isso que nós temos uma grande admiração, e desde o início, essas pessoas ficaram muito qualificadas dentro da comunidade cristã, exatamente pela sua generosidade, pela sua coragem, pela sua disponibilidade de seguir o mestre até o fim, ou fazer todo o caminho como Jesus fez, inclusive morrendo por causa da fé, por causa do evangelho. Então, eram pessoas que deram a vida para se manter fiéis ao caminho escolhido de seguimento a Jesus, que, no fundo, era dizer, nós não aceitamos, não concordamos com a forma religiosa que os romanos preconizam, que os romanos mantêm. E, claro, nesse sentido, então, os cristãos precisaram ter muita coragem, ter muita força e também criar elementos de proteção diante do Império Romano, diante de um império de uma sociedade que era altamente estratificada, que era, para termos uma ideia, por exemplo, em torno de 75% da população de Roma era de escravos. Então, era uma sociedade que a escravatura, que a escravidão era uma forma de relacionamento social aceita e que vai continuar pelos séculos afora. Mas o cristianismo, então, nasceu e se desenvolveu a partir da periferia do Império, né, da Palestina, e foi se expandindo pelo território romano, a partir também das pessoas menos influentes, das pessoas mais pobres, das pessoas dos trabalhadores, das pessoas que, vamos dizer assim, que encontraram na fé cristã um horizonte novo para viver. E nesse sentido, o cristianismo se apresentava também como uma alternativa para a sociedade romana, para a sociedade do Império. Porque, vamos dizer assim, ao invés de estabelecer o distanciamento das classes sociais, na pirâmide, né, onde estava lá no mais alto o imperador com o seu exército, com a sua força, e as outras autoridades do Senado, dos governadores, o cristianismo apareceu como um movimento que preconizava a vida fraterna, que se apresentava como uma proposta onde todos eram chamados a serem irmãos, onde todos eram chamados a serem iguais, onde todos eram chamados a viver com dignidade e proteção na sua comunidade, no seu grupo. E nós temos isso expresso num texto de um cristão que foi mártir
no ano 165, na cidade de Roma. Era um filósofo leigo que criou uma escola vamos dizer assim, de uma espécie de escola catequética, onde se aprofundavam os valores, os ensinamentos cristãos, e por causa disso, por essa atuação dele como mestre, ele foi, então, denunciado e foi condenado à morte. Estou falando de Justino, São Justino de Roma. Então, como eu disse, um leigo que morreu por causa da fé, e ele, num texto que ele escreveu para o imperador, um discurso de defesa, um discurso de apresentação, vamos dizer assim, para o imperador de quem eram os cristãos, ele testemunha dizendo o seguinte: nós, os cristãos, que outrora nos deleitávamos com a libertinagem, agora não queremos viver mais senão na pureza. Nós que amávamos o dinheiro e o crescimento da nossa riqueza acima de tudo, juntamos agora até o que possuímos, distribuindo-o entre quantos estão sofrendo necessidade. Nós que nos odiávamos uns aos outros, que nos matávamos uns aos outros, e por causa de costumes diferentes, não queríamos coabitar com aqueles que eram de outra raça, vivemos agora, depois de ter Cristo aparecido entre nós, todos juntos. Rezamos pelos nossos inimigos e procuramos convencer aqueles que nos desprezam, daqueles que nos desprezam sem razão, que, observando os conselhos de Cristo, eles podem nutrir a esperança de que alcancem junto conosco a mesma felicidade que nós esperamos de Deus, o Senhor de todas as coisas. É uma expressão, é um testemunho de que a vida, a opção pelo cristianismo, a opção pelo evangelho mudava a vida, se apresentava como uma alternativa para a sociedade do Império Romano. Então, essas três características, vamos dizer assim, que ele diz: viver na libertinagem, amar o dinheiro e querer mais, e odiar aquilo que é diferente, vamos dizer assim, que eram mais ou menos as características da sociedade romana. A esses valores, o cristianismo apresenta uma outra forma de vida, que é viver na pureza, que é viver distribuindo, partilhando aquilo que tem, e não mais no ódio, mas rezando junto com aqueles que são diferentes, com aqueles que pensam diferentes, daqueles que vivem de forma diferente. Então, essa forma de viver, esse jeito de viver, se apresentava para a população do Império Romano como uma alternativa, como um jeito diferente de viver. E é graças a esse jeito diferente de viver que o cristianismo também se expandiu, pelo testemunho. E se expandindo no Império Romano, também foi criando e buscando estruturas políticas diferentes para a própria organização da sociedade. Então, esse é um pequeno exemplo, então, da metade do segundo século, para dizer que, vamos dizer assim, o cristianismo, a opção pelo evangelho, representava uma
alternativa, representava um novo jeito de compreender a vida, um novo jeito de se relacionar entre as pessoas, uma nova forma também de organização da sociedade. Num outro documento, também do segundo século, talvez uns 10, 12 anos depois dessa carta, desse discurso de Justino, nós temos também um outro cristão, um outro filósofo, vamos dizer assim, que deixou por escrito essa obra, esse texto foi transmitido, nós temos, conseguimos, vamos dizer assim, foi conservado até hoje, de um filósofo grego, também convertido ao cristianismo, e que se chamava Atenágoras. E ele, numa súplica pelos cristãos, né, uma espécie também de discurso, de carta, que ele escreve também para a autoridade do Império Romano, para o imperador, ele procura desmistificar também, diante da autoridade política, quem eram os cristãos, como eles viviam, tentando convencer a autoridade de que os cristãos não eram inimigos da sociedade, que os cristãos não eram gente que concorria para fazer mal ao império. E ele usa uma expressão que parece muito... Eu gosto muito de ler esse testemunho desse cristão do ano 180, mais ou menos, porque me parece que ele descreve também a realidade de muitas das nossas comunidades. Não é? Vou ler o que o Atenágoras diz para o imperador, tentando defender os cristãos ou desfazer aquela ideia do imperador de querer perseguir os cristãos como inimigos. E ele diz assim: entre nós, então, na nossa comunidade, no nosso grupo, você encontrará, por certo, muita gente simples, artesãos, velhinhas, que, se pela palavra não são capazes de argumentar em favor da sua religião, mostram com as obras a boa escolha que fizeram. Então, gente simples, artesãos, pescadores, agricultores, pessoas idosas, que não têm muita capacidade de discurso, mas mostram com as obras a boa escolha que fizeram. Ele continua: é gente que não se aplica a decorar discursos, mas pratica boas ações. Então, de novo aqui, o testemunho de que assumir o caminho de Jesus implicava um jeito novo de viver, um jeito diferente de viver. E qual era esse jeito? O que eram boas ações para o Atenágoras? Ele diz: não ferem quem os fere, não levam aos tribunais quem os expoliam, dão a todos os que lhe pedem e amam o próximo como a si mesmos. Então, nessa perspectiva de tentar perceber os cristãos, esses autores, essas lideranças, que também colocaram a serviço da comunidade os seus dotes de escritores, de filósofos, depois nós vamos ver de oradores, advogados,
Mas, fundamentalmente, o que me impressiona, vamos dizer assim, desses testemunhos, desses textos, é exatamente essa perspectiva de colocar o cristianismo, a religião, a igreja, o movimento que começou com a pregação de Jesus, nessa perspectiva de apresentar um jeito novo, um jeito diferente de viver. Ou seja, a opção pelo cristianismo exigia uma mudança de vida, uma mudança de vida. De um escrito anônimo, na verdade é um escrito que nós não conhecemos quem é o autor, a gente só sabe quem é o destinatário de uma carta, por isso que nós conhecemos esse documento do segundo século como Carta a Diogneto. É um documento, então, também que se preservou dos cristãos desses primeiros tempos, né? Também ele descreve como era que os cristãos viviam. E é importante a gente se dar conta disso, de que essa descrição dos cristãos, de certo modo, se contrapõe ao jeito como a sociedade do Império Romano era organizada. E o autor, então, dessa carta vai dizer para esse personagem, para esse Diogneto, que do texto se percebe que o Diogneto tomou a iniciativa de fazer algumas perguntas sobre o jeito dos cristãos viverem. Então, esse autor cristão responde para ele. E ele, num determinado texto, de uma determinada parte do texto, ele vai dizer assim: não se distinguem os cristãos dos demais, nem pela região, nem pela língua, nem pelos costumes. Ou seja, os cristãos não vivem apartados, separados, de forma isolada. Não, eles estão ali, não vivem numa região separada, não falam uma língua estranha, não têm costumes diferentes. Eles, continua dizendo, eles não habitam cidades à parte, não empregam idiomas diversos dos outros, não levam gênero de vida extraordinário. Moram, alguns em cidades gregas, outros em cidades bárbaras, ou seja, fora dos limites do Império Romano, conforme a sorte de cada um. Seguem os costumes locais relativamente ao vestuário, à alimentação e ao restante do viver. Quer dizer, ao mesmo tempo em que os cristãos propõem um estilo de vida diferente, uma forma de viver diferente, do outro lado, eles não se apartam, não se separam, não se apresentam, vamos dizer assim, de forma extraordinária na cidade. E ele vai dizer que, assim como lá o Justino tinha dito que os cristãos, talvez o que é mais estranho, que é mais extraordinário dos cristãos, é que eles vivem aqui sabendo que são passageiros, sabendo que o destino, o seu destino definitivo é o céu. Então ele vai dizer, vai jogar com uma expressão, né, de pátria e estrangeiro. Eles vivem como se fossem, como se estivessem como se fosse no estrangeiro, mas como se estivesse na sua terra, para dizer que os cristãos estão cientes de que
a vida aqui é passageira, de que aqui nós não demoramos para sempre, mas o nosso destino é a eternidade, é o céu. E aí ele vai dizer, vamos dizer assim, que os cristãos se casam como todos os homens e como todos procriam, não é? Tem a mesa é comum, não o leito, quer dizer, dando também algumas características de como que essa vida no meio da sociedade os cristãos levavam, e dessa maneira se apresentavam, vamos dizer assim, como uma alternativa, não é? De vida comunitária, de vida onde todos têm voz, onde todos podem participar, onde todos são chamados também a contribuir e a suavizar o sofrimento, a dor dos demais. Ou seja, aquilo que eu disse no início, o cristianismo se apresenta como uma proposta de fraternidade, como uma proposta onde há uma circularidade em oposição ao império que se organiza na forma piramidal, na forma de gente, de menos gente com mais poder, até chegar na grande massa dos escravos, que era a grande maioria da população no Império Romano, e que também foi dos grupos que fizeram parte do cristianismo no início. Além desse confronto, vamos dizer assim, com a sociedade, com uma alternativa para a sociedade, a gente tem notícia de que a comunidade, que o grupo, os seguidores de Cristo, também procuravam uma organização que respondesse também às necessidades daqueles que participavam daquele grupo. E do norte da África, nós temos, então, o testemunho de Tertuliano, um advogado, não é, que se converteu ao cristianismo, e a prova, vamos dizer assim, da sua conversão foi exatamente escrever um discurso de defesa do cristianismo, um discurso colocando em evidência a forma dos cristãos viverem. E eu separei desse texto uma pequena parte onde ele conta como é que a comunidade organizava o atendimento, vamos dizer assim, daquelas pessoas que estavam passando por alguma dificuldade. E ele dizia que em cada comunidade há uma caixa que se enche não com dinheiro de honrarias, como se a religião fosse mercadoria. Então, é um cofre, é uma caixa onde se coloca o dinheiro, mas não como se a gente, quando vai no supermercado comprar alguma coisa, que então dá o dinheiro no caixa. Não, ele diz que a caixa da comunidade, o cofre da comunidade, se enche porque cada um dá uma pequena contribuição num certo dia do mês ou quando quer, se quer e quanto quer. Então, mas assim, a caixa, o cofre da comunidade vai sendo alimentado pela generosidade das pessoas que participam da comunidade. Tertuliano continua dizendo: ninguém se sente constrangido, mas cada um contribui segundo a sua vontade. Assim,
forma-se a caixa de poupança dos fiéis, que não é gasto em refeições requintadas, nem em bebidas e pratos suntuosos. Então, vamos dizer assim, cada um vai colocando dinheiro, a sua contribuição na caixa, mas aquela caixa não é para gastar à toa. Então, para que serve esse dinheiro? Tertuliano diz: com aquele dinheiro, procuramos ajudar os pobres. Serve para o sustento de idosos, de moças e moços sem recursos que perderam seus pais, para os empregados que já não são capazes de trabalhar, serve para prover sepultura a gente que não tem nada, para as vítimas dos naufrágios e para os cristãos que são condenados às minas, às ilhas e às prisões. Ou seja, aquela contribuição que cada um, na sua espontaneidade, na sua generosidade, oferece para a comunidade, depois se transforma em serviço, se transforma em suporte para aquelas pessoas que passam por dificuldade. E aí ele enumera essas pessoas que vamos dizer assim, que estão na comunidade, que participam da comunidade e que passam por essa dificuldade, ou não conseguem mais trabalhar, ou foram presos, não é? A prisão, o exílio, ou a condenação às minas, aos trabalhos forçados, eram outras formas que os cristãos padeciam nesse período das perseguições, até o ano 313, no sentido de que eles sofriam, não é? Podiam ser denunciados para a autoridade, e a autoridade, então, determinava qual era o castigo, qual era a pena que se devia impor sobre aqueles que rejeitavam oferecer o culto às divindades do império, que era um pouco o que distinguia os cristãos dentro do ponto de vista religioso dentro do império. Então, Tertuliano dá essa notícia, dá esse testemunho da comunidade de Cartago, no norte da África, pelo ano também 190, 200, que foi quando ele se converteu para o cristianismo, dizendo então que a prática da comunidade era exatamente trabalhar com a generosidade dos participantes para suprir as necessidades da comunidade. Um pouco tempo depois, nós temos também uma notícia que está de fora do cristianismo, é uma carta que o imperador Juliano, no ano 363, escreveu para os responsáveis pelo culto nos templos pagãos, os sacerdotes pagãos, e uma das coisas que ele diz assim, que a razão pela qual os cristãos aumentam em número, crescem as comunidades cristãs, é porque, além de cuidar dos seus pobres, eles também cuidam dos nossos, dando a entender muito claramente que os cristãos, vamos dizer assim, não se ajudavam só entre eles, mas que também acabavam oferecendo a sua ajuda, o seu apoio, também para gente que não era cristã, para gente que estava fora da comunidade. E o imperador, então, que tentava reorganizar o culto pagão, num tempo que o cristianismo já estava mais expandido, que já era a maioria da população do império
já havia aderido ao cristianismo. Então, esse imperador, tentando reorganizar a religião do Estado, a religião romana, vai, vamos dizer assim, chamar a atenção dos sacerdotes, daqueles que são responsáveis pelos templos das divindades, que se eles não cuidarem dos pobres, no fundo a religião não tem serventia nesse sentido. Então, era importante guardar, então, e indiretamente elogiou o cristianismo exatamente por esse cuidado, por essa alternativa que apresentava, então, tanto para os membros da comunidade, quanto para as pessoas, os pobres, os desvalidos que não eram cristãos e que também eram atendidos pela generosidade dos cristãos. Então, esse primeiro momento, esse primeiro bloco grande, vamos dizer assim, da experiência cristã no tempo da igreja como movimento clandestino, me parece que ela se apresenta, vamos dizer assim, como uma alternativa da sociedade, do Império Romano, e, nesse sentido, os cristãos, vamos dizer assim, na sua forma de viver, expressavam um jeito, uma forma política também de organização da sociedade. Como eu disse primeiro, não alicerçada na propriedade privada, no enriquecimento, mas no favorecimento da dignidade de todas as pessoas. Quer dizer, a fé conclamava a viver um jeito onde todos se sentissem irmãos, onde todos se sentissem filhos de Deus, e por isso irmãos, que vamos dizer assim, se a gente apertar mesmo a noção, aquilo que é a proposta de Jesus, é aquilo que ele expressou na oração que ele ensinou para os discípulos e que nós repetimos e rezamos continuamente nas nossas comunidades. Não é? Nós temos um pai e somos irmãos. Não é? E a gente só consegue reconhecer esse pai e chegar a esse pai quando nós reconhecemos e chegamos nos irmãos. Né? Então, esse primeiro bloco, vamos dizer assim, desse primeiro período histórico da igreja, com esses testemunhos, que são muitos outros, mas eu tinha que escolher alguns aqui, para dizer como o cristão se apresentava como uma alternativa política diante do império onde ele nasceu e cresceu.